seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conta Corrente. O mercado de trabalho não para de piorar. O desemprego já atinge a marca histórica de 12 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. A alternativa encontrada por muita gente tem sido trabalhar por conta própria ou abrir um pequeno negócio. E pegando carona aí nas eleições municipais, a gente vai te mostrar algumas oportunidades que têm surgido para suprir os gargalos dos serviços públicos e os caminhos para você superar os desafios de empreender no Brasil. Conta Corrente Casual está começando. Bom, o Brasil tem hoje 12 milhões de desempregados, é um número recorde segundo o IBGE. E o que mais impressiona é o seguinte, as pessoas costumam estão perdendo emprego nesse momento, que é justamente o período do ano em que normalmente é o ápice das contratações. É no mês de agosto que as fábricas começam a produzir a todo vapor as encomendas de fim de ano. Mas a fila de desempregados não para de crescer. O desemprego bateu novo recorde, chegou a 11,8% no trimestre encerrado em agosto. É a taxa mais alta desde 2012, quando o IBGE passou a medir o desemprego pela pesquisa. O levantamento mostra uma piora em relação ao período anterior. De março até maio, o índice estava em 11,2%. E um ano atrás, o desemprego estava muito menor. Agora já são 12 milhões de brasileiros sem trabalho. O total de pessoas trabalhando caiu em 2 milhões em um ano e voltou ao patamar de 2013, com 90 milhões e 100 mil profissionais em atividade. Deste total, 34 milhões e 200 mil têm carteira assinada, número que se manteve estável em relação ao levantamento anterior. A renda média do trabalhador foi de R$ 2.011, uma queda de quase 2%. A situação está tão difícil que, num primeiro momento, a pesquisa mostrava que as pessoas perdiam o emprego com carteira assinada, mas conseguiam uma oportunidade, uma renda no mercado informal ou começavam a trabalhar por conta própria, abrir um pequeno negócio, fazer um doce para fora. Mas o que o IBGE está mostrando agora é o seguinte, até o emprego informal e o emprego por conta própria estão diminuindo. Agora, na crise também aparecem oportunidades. Chegando aí às eleições municipais, a gente fala hoje dos negócios que têm surgido para suprir a deficiência dos serviços públicos e como você pode empreender nessa área. Para dar as dicas, a gente recebe hoje 3 convidados. Aqui com a gente hoje, Juliano Seabra, que é diretor da Endeavor Brasil, que estimula o empreendedorismo no país, e os empreendedores Alexandre Frankel, da construtora Vitacom, e Fábio Seixas, do Panda Criativo. Sejam todos bem-vindos. Muito bom a gente falar aí um pouco de inspiração, de oportunidade, de fazer essa roda girar, aquela coisa do quando está na crise, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Então, eu queria propor para vocês um pouco essa mensagem, né? Primeiro, começando sobre essa questão de como transformar, Juliano, o gargalo gargalo aí de infraestrutura numa oportunidade de negócio, porque o que mais a gente ouve é problema, impostos, burocracia, infraestrutura. Como é que a gente vira essa chave e, de fato, começa a olhar os problemas como uma oportunidade? Acho que tem 2 coisas que a gente precisa sempre olhar nessa hora, né? Primeira, do lado do empreendedor, é o que ele sabe, né? Então, começar sempre pelo que você sabe, aquilo que você conhece, o teu campo de experiência pessoal, profissional, problemas que você já teve que vivenciar, às vezes são uma fonte de inspiração para você construir um negócio. Agora, tem o outro lado, que é entender onde é que está a demanda e onde é que tem um grande problema de fato, especialmente se a gente está falando da relação entre o empreendedor e o setor público. Aí você tem que resolver grandes problemas da sociedade, né? Mas parece que às vezes a gente falar de grandes problemas, parece que a gente está falando de alguma coisa super complicada, mas como é que você resolve a fila do ônibus, como é que você resolve um problema que todo mundo tem quando está usando algum tipo de serviço público. Então, acho que esse tipo de experiência do empreendedor, aliado com a solução de grandes problemas que impactam em escala,
eu acho que é um caminho para você começar. Então, vamos apresentar mais um pouco nossos convidados. O Alexandre se especializou em construir imóveis muito pequenos, próximos a metrô, a transporte público, para poder facilitar a locomoção das pessoas. Tem um aplicativo também para as pessoas se locomoverem sem usar o carro em São Paulo. Conta um pouco da tua pegada que ele falou, que é você perceber um problema e transformar numa coisa bacana, né? Numa solução. É isso mesmo, Ju. Então, eu enxerguei um problema. A minha história se confunde muito com a trajetória empresarial. Eu abandonei o carro já há 15 anos e eu pensei como solucionar o problema de transporte e mobilidade em São Paulo. Eu ficava 4 horas por dia no carro, que é um absurdo. Isso são 45 dias por ano dentro de um carro e isso acontece com a maioria dos paulistanos. Então, pensando como resolver a questão da mobilidade. Então, uma das ideias foi começar a criar apartamentos realmente mais compactos, para que sejam mais acessíveis. Então, um dos grandes princípios da companhia é a mobilidade. Carro compartilhado, apartamentos próximos das zonas de trabalho. E outro princípio fundamental do nosso negócio é a economia compartilhada. Compartilhar tudo, compartilhar recursos, compartilhar carro, bicicleta, coworking dentro dos prédios. Então, tornar tudo mais eficiente, mais simples, como a vida moderna precisa ser. Hoje as pessoas compram online, as pessoas querem ter menos coisas e a ideia é compartilhar o apartamento. Acho que o grande desafio do mercado imobiliário, é justamente desimobilizar, por incrível que pareça. E, Fábio, só rapidinho para a gente, antes de seguir o jornal, te apresentar também, que você está à frente também de vários projetos de empreendedorismo com inovação e tal. Conta rapidamente sua apresentação aí para o pessoal. Correto. Eu sou sócio do Panda Criativo, um dos fundadores do Festival PEF. O Festival PEF tem esse intuito de unir indústrias ao redor do tema de inovação e criatividade. Então, a gente fala desde engenharia espacial até soluções de empreendedorismo social. É juntar essas ideias num lugar só, para estimular isso. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa história. Vamos primeiro trazer mais histórias aqui para apimentar aqui nesse nosso encontro de empreendedores que transformaram os gargalos de serviços públicos em oportunidades de negócio. Mobilidade urbana, como a gente está falando aqui, é um dos maiores problemas nas grandes cidades. E o André Marim criou um aplicativo de compartilhamento de carros. O Fleet ele surgiu de uma proposta bastante desafiadora, que é justamente fazer uma releitura da mobilidade urbana, utilizando agora a sharing economy, essa economia do compartilhamento, que essencialmente prega o acesso versus a posse. Se você pode ter um acesso, por que ter necessariamente um bem, na verdade? Então é justamente com essa filosofia que nós aplicamos isso ao transporte. E agora é possível você, proprietário, que tem o seu carro parado grande parte do tempo, disponibilizá-lo para uma locação a um terceiro que pode agora alugar ele de uma forma muito simples e rápida. Vantagem para todo mundo, não é? Porque agora o proprietário pode ter uma renda extra com esse carro, ajudando a custear, que já que existem custos que todo mundo que tem um sabe que são pesados, e também permitindo que aquela pessoa que precisa do carro por algum período possa acessá-lo de uma forma muito simples, muito rápida, muito segura, que nós fazemos todas as checagens e validações. Enfim, é uma nova economia bastante interessante, né? E para a funcionalidade é bastante simples também. Basta que um proprietário que queira alugar o seu carro, que queira disponibilizá-lo, entre através do nosso aplicativo, possa fazer algumas fotos, divulgue isso, crie um perfil para o seu carro e outras pessoas vão, acessam, fazem as solicitações, fazem as verificações que querem para poder ver se aquele carro se adequa à sua necessidade e conclui assim o processo de locação. Bom, vou trazer então uma outra questão que é bem interessante, que tem essa questão, Fábio, da oportunidade do negócio, mas tem também uma coisa que eu ouço você falar muito, que é as pessoas também quererem fazer coisas para poder melhorar o lugar onde elas vivem, né? O que está movendo mais hoje o surgimento aí dessas ideias? Correto. Eu acho que houve uma transformação muito grande no propósito de vida e também na forma como a gente pensa a economia, o capital, o dinheiro. Então, a maioria das pessoas que tendem a empreender hoje, elas vão para o empreendimento não necessariamente só por causa de dinheiro, e sim por causa de um propósito que movem elas a fazerem uma disrupção ou uma inovação. Então, quando a gente fala de problemas que a gente tem na área pública, como, por exemplo, lugares abandonados e depedrados, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Existe o Acupuntura Urbana, que são umas meninas que criaram essa empresa e que hoje elas dialogam com o público e também com o privado e incentivam essas pessoas a perceberem que o espaço público é delas também. E junto com iniciativa pública, privada e com o bairro em si que está ali no foco daquela atuação,
eles melhoram esses microambientes. Isso é muito interessante porque a gente vê hoje a grande discussão no país é justamente a falência e os estados, os municípios, o governo federal não tem dinheiro, está todo mundo sem dinheiro, então é preciso repensar essa relação mesmo de que o serviço público não é capaz de dar conta das necessidades, né, das pessoas. Como é que você acha que vai ser esse futuro, Juliana? Você acha que vai haver uma relação? Você tem percebido uma mudança de empreendedores, pequenos empreendedores, nessa relação com o setor público? Acho que a principal mudança que a gente tem percebido agora com campanha eleitoral, com a própria nível de cobrança que os próprios empreendedores estão fazendo durante o processo, é de um lado você ter cada vez mais um setor público mais aberto a dialogar com o mundo dos empreendedores, que eu acho que é muito bem-vindo, eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo, que é óbvio que precisa se transformar ainda em ações práticas, etc. Mas o que a gente tem percebido é uma oportunidade genuína para que empreendedores que estão resolvendo problemas da sociedade com a solução de mercado possam ganhar espaço e ou essas soluções vão começar a conviver ou, de alguma maneira, o próprio poder público vai ter que se aproximar para ser parceiro. Você pega na área de saúde, aqui em São Paulo, uma empresa como o Doutor Consulta, que faz clínica a baixo custo para a população poder escapar da fila do SUS. No fundo, ela está, de um lado, ajudando o poder público a diminuir a fila, mas, do outro lado, também está mostrando que tem um caminho para o poder público, para o formulador de política pública, de que ele pode ter uma solução um pouco mais eficiente do que aquela que ele já tinha desenhado. Com certeza. Vamos trazer, então, mais exemplos aí, essas iniciativas. Se você está acostumado a usar as redes sociais para conversar com os amigos, publicar fotos, ver notícias, você imagina usar as redes sociais para melhorar a sua cidade? É exatamente essa a proposta do aplicativo Vigilante, que foi criado para resolver outro problema crítico aí das cidades brasileiras, a falta de comunicação entre os órgãos públicos e os cidadãos. Vamos ver. Eu vou apresentar para vocês o Vigilante, que é uma rede social colaborativa, onde o cidadão com um smartphone ou um computador, né, pode fazer qualquer tipo de denúncia, realizar uma denúncia de ordem pública, de energia, água, mobilidade de trânsito, um problema de esgoto, por exemplo. E aqui no Vigilante, a ideia é realmente conectar cidadãos com cidadãos e cidadãos com órgãos públicos. Então, é uma rede social onde você pode interagir aqui, comentando, apoiando, dizendo que viu que é falso um problema. Esse problema vai estar aqui com foto, vai estar no mapa disponibilizado para qualquer um poder interagir, né, como rede social mesmo. E, principalmente, a gente vai estar conectando com os órgãos públicos, onde eles podem pedir para a gente solicitar a qualquer momento um painel administrativo, onde eles vão ter somente as categorias deles, na região onde eles trabalham, se for algo de energia, se for algo de buraco nas vias, a gente vai atacar somente o segmento que ele trabalha, com todos os tipos de problemas que vão estar relacionados a ele. A gente tem mais de 30 tipos de problemas categorizados aqui para atender melhor ao cidadão e aos órgãos públicos que são nossos parceiros aqui na plataforma. Então, a ideia é que nesse momento político agora, né, que a gente está se aproximando bastante de políticos que pretendem se aproximar da população, ouvindo eles para solucionar os problemas e conhecer o que é que está afetando eles, né? Então a gente torce para que essa aproximação não seja somente agora, nesse momento de campanha, mas que ela dure para os políticos que realmente querem fazer algo mais, né? E não somente ouvi-los na hora da eleição. Muito legal. Tem tanta iniciativa, né, no Brasil. A gente fala tanto de crise aqui, mas tem muita solução também. E a gente estava brincando aqui que eu fui no PEF, esse evento de inovação que o Fábio tem promovido todos os anos. E a gente estava brincando que você foi também. E a gente fica surpreso assim, com a quantidade de coisa bacana que também tem surgido, né? Que tipo de surpresa você teve aí no último encontro? Primeira coisa é que eu estou ficando velho, mas foi... Eu tive essa sensação, então estamos juntos. Mas sensacional, aprendi demais. Estava falando pro Fábio, mudou minha vida, de verdade, sensacional, recomendo. E, de novo, acho que o empreendedorismo, que você consegue fazer transformação, o grande objetivo hoje da minha vida é transformar a vida das pessoas para melhor nas cidades. É isso que me move. Eu escrevi 3 livros sobre mobilidade e eu acho que quando você consegue fazer andar junto o empreendedorismo com uma causa maior, com algo que realmente transforme, é surpreendente o efeito das pessoas vindo junto, do time trabalhando e você vê a transformação. Quando uma pessoa chega e fala, você mudou minha vida, isso é o ápice
acho que de um empreendedor que quer fazer a transformação. Quais são as dicas que você dá para essa mobilidade aí em São Paulo? Olha, a primeira coisa é começar devagarinho, gradativamente. Você pode começar a fazer alguns trajetos na sua vida sem uso do carro obrigatoriamente e tem soluções maravilhosas, desde bicicleta compartilhada, carro compartilhado, Uber, carona, carros que você pode usar de outra pessoa. Então é maravilhoso e você conhece a cidade de outra forma. Existe uma cidade fora do carro. As pessoas pararam de perceber isso, mas é maravilhoso. Você ganha vida, ganha saúde, ganha tempo. Então só coisas boas. E eu acho que as pessoas deveriam tentar não serem escravos do carro na sua vida integral. Tá certo. Bom, e essas ideias de negócio se encaixam num conceito chamado de empreendedorismo social. A gente conversou com o nosso comentarista Bob Von Rhein sobre isso. Ele vai explicar agora um pouquinho mais sobre essa nova forma de empreender que tem ganhado aí, como você vê, cada vez mais espaço. O empreendedorismo colaborativo, o empreendedorismo social ou uma combinação dessas duas coisas basicamente une três tendências. Uma, primeiro, muito forte nos jovens, é de querer buscar um significado na vida, né? E empreendedorismo traz isso. Uma segunda tendência muito forte que está acontecendo no mundo inteiro é uma preocupação, um olhar forte com o urbanismo, com a sua própria cidade. E o terceiro movimento que está junto nisso aí é a energia empreendedora, do protagonismo, de você construir e mudar o mundo. É uma situação ganha-ganha-ganha, porque ela é boa para a pessoa, porque ela vai ter o seu protagonismo, ela vai estar construindo o seu próprio negócio, sua própria história, seu próprio legado. Ela é boa para a cidade, porque normalmente envolve mudanças que vão deixar as vidas das cidades melhores. E ela é boa para a sociedade, porque no final das contas é algo que está ajudando a melhorar esse mundo, trazendo mais uma vida mais saudável, uma vida mais estável, menos estressada, com menos problemas de transporte, de locomoção, de saúde, etc, etc. Então, eu acho que é um movimento, eu chamaria de um movimento extremamente interessante, extremamente poderoso e que muita gente, muitos jovens vão se dar muito bem porque vai dar muita realização e vai fazer muito bem para o mundo. Muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho, Fábio, a gente estava falando, brincando aí sobre o evento, tal, que a gente está se sentindo velho e tal, porque tem tanta ideia nova aparecendo e você consegue juntar isso e aí aquele choque quando a gente chega, né? E vê quantas ideias bacanas estão acontecendo. Agora, como é que você acha que essas ideias realmente vão para frente? Apesar dessas dificuldades todas que o Brasil enfrenta, há uma dificuldade de financiamento, de patrocínio, de recursos. Como é que você tem sentido que isso pode realmente ir para frente, tem ido para frente? Olha, o Brasil tem uma realidade muito peculiar e a nossa burocracia é muito grande. Então, ser empreendedor no Brasil requer muita coragem, fôlego, disposição e muito trabalho. Acho que a principal dica para um empreendedor ou para alguém que vai se aventurar num empreendimento novo é que não existe segredo, você tem que trabalhar muito e fazer a coisa acontecer. Se você acredita no que você está fazendo, fica mais fácil ainda. Se você gosta do que você está fazendo, fica um pouco mais fácil. Se aquilo tem propósito e atinge mais pessoas e influencia positivamente a vida de outras pessoas, fica mais fácil ainda. Como é que você começou a fazer coisas que te dão que tem esse propósito na sua vida? Eu caí por sorte. Eu jogava tênis e por acaso meus pais, óbvio, me faziam estudar. E eu tinha um vizinho que era animador da Disney e ele me convidou para conhecer a faculdade dele. Me apaixonei automaticamente. Com 16 anos já abri a minha primeira empresa com meu irmão, que era uma coisa que eu gostava. Então o trabalho para mim nunca teve um significado pesado, e sim, sempre foi a minha vida. Então quando eu estou no trabalho ou quando eu estou no lazer, eu estou na minha vida. E isso muda completamente a história de como eu me relaciono com o meu dia a dia produtivo em projetos pessoais, em projetos no Panda, que é a minha empresa, ou no lazer. Muito legal. A gente faz um intervalo rapidinho, na volta vamos continuar essa conversa aqui com essa pegada aí de você fazer o que você gosta e você vai saber mais como transformar os gargalos aí dos serviços públicos em oportunidades de negócios para você. E mais, se falta servir a entrada, você vai ver uma solução criada aí para trazer mais conforto na fila da espera do restaurante. Não sai daí, o Conta Corrente volta rapidinho.
Conta Corrente está de volta. A gente está aqui pegando carona nas eleições municipais para falar das oportunidades de negócios que surgem com os gargalos aí dos serviços públicos. A gente está aqui com nossos convidados. Queria passar a bola para vocês dois, que a gente terminou com o Fábio falando. Fábio que terminou falando um pouco da importância de você escolher uma coisa que te dê prazer, né? Que é uma coisa que você vai trabalhar sem perceber que você está fazendo um sacrifício. E é um pouco de como a gente começou o programa, né? Você identificar uma coisa que, mesmo com as dificuldades, você vai ter energia para acordar e tentar superar aquilo, né? Exato. Acho que a gente fala muito sobre propósito. Acho que vários aqui já falaram, o próprio Bob. No fim do dia, a gente está falando de alguma coisa que você precisa te motivar todo santo dia, porque você vai ter problema, você vai ter problema com sócio, você vai ter dias que você não vai ter grana no caixa da empresa, você vai ter um monte de abacaxi, a gente estava brincando aqui no intervalo, tem muito mais problema, dá errado, e aí uma hora dá certo. E para você aguentar toda a carga de questões ruins, de desafios que você vai enfrentar, só se você estiver muito conectado com aquele negócio, só se você estiver muito apaixonado. No fim do dia é um pouco que nem casamento, né? Você aguenta um casamento, você consegue construir uma relação de longo prazo se você está disposto e apaixonado por aquela pessoa. Se você não está, fica mais difícil. Verdade. Alexandre, as pessoas estão procurando esses apartamentos, a gente pode chamar de apertamento. Qual é o tamanho do apartamento menor que você já falaram de vendeu? tudo, Ju. O menor tem 14 metros, é bem menor que esse palco. Mas assim, eu não me orgulho do tamanho, mas sim da solução. Mas as pessoas procuram preço, é mais a localização? E qual é o público qual é o teu público-alvo? Hoje é muito diverso. Começaram com a maioria das pessoas solteiras, mas ele foi amplificando. Então hoje eu tenho desde idosos, pessoas que moram fora de São Paulo e usam como uma base. Mas assim, eu não me orgulho pelo tamanho, mas sim pela solução. Tem pessoas que falam, obrigado, você mudou minha vida. Eu ficava 3 horas por dia no ônibus para vir trabalhar. Hoje eu tenho um apartamento menor. E que cabe no bolso também, né? Cabe no bolso. Não é só a questão você uniu as duas coisas, né? A possibilidade de morar perto do trabalho, né? Sem dúvida, mas não esquece que depois tem que pagar condomínio, IPTU, taxas, caro, manutenção. Né? E a gente consegue, com as áreas comuns do prédio, dar uma qualidade de vida maravilhosa. Tem uma super academia, tem um super coworking que ele pode trabalhar e receber pessoas. Ele tem ferramentas compartilhadas no prédio, que ele não precisa ter o serrote e a furadeira dele, ele não precisa guardar espaço. Isso, né? Pensar em tudo, mas a indústria vai ter que se reinventar de uma maneira assim surpreendente, porque a forma que as pessoas estão interagindo e se relacionando com os objetos, com compartilhamento, mudou completamente o mindset das pessoas. Pois é, Fábio, a questão da inovação que você trata muito é isso, né? A gente pensa em inovação é tecnologia, não é só tecnologia. Não, a tecnologia ela é uma primeira associação, muito porque a gente é influenciado hoje pelo Vale do Silício, enfim, essas soluções tecnológicas de celular e etc. Mas inovação ela está em todos os lugares. Essa cadeira, em uma época, foi uma inovação, essa caneta também. Então a gente tenta olhar a inovação de forma disruptiva e com amplitude. Então, existe inovação no empreendedorismo social, existe inovação em humanas, em ciência e na própria tecnologia de hardware mesmo. Bacana. Vamos trazer mais soluções criativas que não faltam, como a gente está dizendo hoje aqui. Uma montadora está usando uma tecnologia desenvolvida para carros sem motorista para poder resolver um problema trivial ali no restaurante. Vamos ver. A ideia é usar cadeiras inteligentes para dar mais conforto para quem espera na fila de restaurante. E a experiência está acontecendo no Japão. Com a ajuda da tecnologia desenvolvida para carros autônomos, as cadeiras detectam quando as pessoas se levantam e se movem automaticamente organizando a fila. Segundo a montadora japonesa Nissan, a iniciativa é uma forma de popularizar e divulgar a tecnologia que será utilizada nos carros automotivos. E para os restaurantes que buscam oferecer essa comodidade aos clientes, a montadora irá selecionar alguns estabelecimentos para oferecer as cadeiras inteligentes a partir do ano que vem. Vocês gostaram aí da solução? O Alexandre gostou, né? Achei divertida. Isso aí é o futuro? É você investir em tecnologia barata, é isso? Inovação, é isso? Acho que a gente tem que olhar, óbvio que sempre com cuidado, né? Tem algumas coisas são inusitadas. Claro. Acho que a própria matéria estava falando, né? Não é nem tanto pela solução em si da cadeira, mas é o que ele quer, o que a empresa quer representar com isso, que é mostrar que tecnologia vai poder mexer com a cadeira, vai poder mexer com o seu carro, vai poder mexer com outras coisas que hoje você não imagina e que
vão mudar completamente a forma como você produz ou consome um determinado bem ou serviço. Muito legal. Bom, o Conta Corrente vai ficando por aqui. Agradeço ao Alexandre, o Fábio e o Juliano pela presença aqui no Conta Corrente. Obrigada. Muito bom esse papo alto astral aí de vocês. Muito obrigada. Bom, obrigado por você também pela companhia. A gente se vê no próximo Conta Corrente. Tchau.